Fala, meu querido, minha querida, seja bem-vindo a mais esse vídeo e eu espero que você esteja muito bem, porque nesse vídeo eu vou falar sobre um assunto que é muito importante, mas que é muito negligenciado, muito esquecido. A maioria das pessoas não dão valor, que é o silêncio. Esse silêncio foi proposital. É o silêncio. Você sabia que o silêncio ele é um grande aliado para a felicidade? Porque no silêncio a gente escuta o nosso coração, a gente se conhece, a gente se entende, passa a se entender. Se você acha que esse vídeo vai te ajudar, se você acha que esse vídeo vai trazer algo de bom para você, gerar valor para você, deixa aí nos comentários, hashtag vai me ajudar. Se inscreve se não é inscrito, por favor. A gente precisa chegar a 100 inscritos para eu poder começar a fazer as lives diárias aqui no YouTube. Porque eu gosto sim, eu gosto muito do YouTube. E mais o que? Deixa seu like, comenta, compartilha com todo mundo. E eu vou deixar quem ficar nesse vídeo até o final, vou deixar um presentão para você, tá bom? Mas só quem ficar até o final. Se liga aí, solta a vinheta e vamos pro vídeo. Ser sábio é saber dar valor e admirar a beleza da simplicidade. Vocês sabem que eu trago aqui coisas que eu vivo e eu uso 4 pilares nessa minha transformação, que são o cristianismo, o estoicismo, o minimalismo e o essencialismo. E esses 4 pilares dão muito valor ao silêncio. Todos eles recomendam que cada um de nós faça o silêncio. Um silêncio que é renovador, um silêncio que é reconfortante, um silêncio que nos cura, um silêncio que nos transforma. O silêncio faz a gente se conectar ou reconectar com Deus, com a natureza, com a gente mesmo e com o que realmente importa, com o que é essencial. Quando a gente fica em silêncio, quando a gente pratica o silêncio, seja um silêncio em que você senta e só se ouve ou espera os pensamentos virem, ou seja um silêncio caminhando, seja um silêncio de meditação, não importa. Qualquer silêncio vai te ajudar nesse processo de acalmar, de baixar a tensão, de se conhecer, de se reconectar com aquilo que é importante para você. O silêncio nos ajuda a acalmar, a reduzir o estresse, a aumentar a concentração, a aumentar a criatividade, a fortalecer a autoestima, compaixão e nos ajuda também, entre tantas outras coisas, a aumentar a nossa gratidão com aquilo que a gente tem. O silêncio, depois de tudo isso que eu falei nessa introdução, o silêncio ele é um tesouro que a gente não sabe usar. E nem escondido ele está. O silêncio é muito fácil, mas a gente não valoriza. E não é o Alex que está falando isso. Todos esses pilares que eu uso e que fazem toda a diferença na minha vida, que estão fazendo a diferença na minha vida, recomendam o silêncio, como eu falei no início. Jesus disse assim: quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora em silêncio. E ora ao teu Pai que está em secreto. Está no Evangelho de Mateus. Jesus está nos ensinando que o silêncio é a melhor maneira de entrar em comunhão com Deus, de ouvir Deus. E aí, indo para o estoicismo, o Epiteto disse: não fale sobre as coisas excelentes, viva-as. Ou seja, é aquilo que a gente ouve muito, né? Não conte o seu sonho, não conte o seu sucesso. É bem isso. A sabedoria mora no silêncio. O silêncio é uma maneira incrível de exercitar a sabedoria e evitar a vaidade. Porque quando a gente fala muito da gente, dos nossos sucessos, dos nossos sonhos, nossas aspirações, a gente corre um grande risco de aumentar a nossa vaidade. E com o silêncio a gente consegue falar só o essencial, que é o que importa, não é mesmo? E ainda outro exemplo do Greg McKeown, que eu fiz um vídeo que vou deixar aqui, acho que é aqui que fica, o card aqui, que é o essencialismo. Ele disse assim, quase tudo vai funcionar quando você se desligar um pouco. Ou seja, ele está dizendo que a solução dos nossos problemas também está no silêncio. Também está em se ouvir seu coração, sua cabeça. Mas não apenas essas tradições, essas filosofias, esses estilos de vida recomendam o silêncio. A ciência também. A ciência vem mostrando os benefícios através de seus estudos, suas experiências. A Universidade de Harvard
acompanhou centenas de pessoas por mais de 80 anos. Olha quão grande é esse estudo. Só se vale a pena entrar num estudo desse tamanho se realmente o assunto, o tema for muito importante. E esse estudo descobriu que a qualidade dos nossos relacionamentos é o principal fator para a nossa felicidade. Olha que incrível. E saúde à medida que a gente envelhece. E para a gente ter relacionamentos de qualidade, a gente precisa saber ouvir. Saber se calar, saber fazer silêncio para ouvir o outro. E quando a gente ouve o outro, a gente tem que calar a nossa própria voz. Porque se a gente pensa naquilo que a gente quer falar a todo momento, que acaba atrapalhando o outro, interrompendo o outro, a gente não consegue prestar atenção de coração no que o outro está falando. E o silêncio nos ajuda nessa prática, vamos dizer assim, porque o silêncio faz com que a gente tenha empatia, com que a gente entenda, queira entender o que o outro está falando sem interromper, mostra respeito também. Outro estudo da psicologia ativa mostrou que as pessoas que são mais felizes têm algumas coisas em comum. Por exemplo, emoções positivas, engajamento, sentido, relacionamentos positivos e realizações. E todas essas características podem e devem ser cultivadas através do silêncio. Como eu falei no início, alguns exemplos de como cultivar o silêncio, como praticar o silêncio. Meditação, um caminhar pela natureza, em que você ouve os pássaros, o vento batendo nas folhas, em que você dá valor à natureza, dando valor à natureza você dá valor a Deus, dando valor a Deus você dá valor a si mesmo, porque você é semelhança de Deus. Vocês percebem que tudo está conectado e que quando a gente pratica o silêncio, a gente passa a dar valor às coisas simples, que as coisas simples são as que realmente importam, são as que realmente fazem diferença na vida. A gente vive um mundo muito louco, muito doido, em que tudo está num movimento muito constante, rápido, cada vez as coisas estão mais aceleradas, a gente se torna mais acelerado, mas quando a gente se acelera demais, a gente está fugindo da nossa essência, a gente está fugindo de quem realmente somos. Porque Deus nos fez pessoas com necessidades muito essenciais. E quanto mais seja o que for, mais a gente se acelera, menos tempo a gente tem para parar, para nos ouvir. Quantas vezes vocês já experimentaram isso? E, claro, a gente faz isso sempre. A gente está com pressa, e aí alguém quer conversar com a gente, está precisando do nosso ouvido, do nosso coração, e a gente fica na cabeça, nossa, essa pessoa não para de falar, fala logo, termina logo. Não é assim? Quem já passou por isso, deixa nos comentários aí. Quem é assim, deixa nos comentários aí. Mas será que isso realmente faz bem? Porque a gente não gostaria, né? Se a gente precisasse muito de um ouvido amigo, de um ouvido atencioso, e a pessoa está pensando assim, não está nem nos ouvindo na verdade. Porque se é para a gente falar alguma coisa para alguém que não está nos ouvindo, a gente fala para ninguém, não é verdade? Então, percebem que hoje, a doideira desse mundo de hoje está fazendo a gente ser menos empático, até com quem a gente ama muito. E principalmente com a gente mesmo, porque se a gente não para nos ouvir no silêncio, a gente negligencia a nós mesmos. E aí a pergunta é, nessa total conexão, nessa total correria, nessa quantidade absurda de afazeres, de tarefas, será que a gente é feliz de verdade? Será que a gente está crescendo como pessoa? Será que a gente está evoluindo? Eu acredito de coração que não. Eu acredito que a gente precisa do silêncio para ser feliz. Porque se a gente se perde de nós mesmos, não tem como ser feliz. Concorda comigo? Não tem como a gente ser feliz se a gente se perdeu em algum momento da vida. Se lá atrás a gente pegou um caminho que não era o nosso caminho, mas a gente pegou porque ia nos dar dinheiro, ia fazer sucesso, ia agradar alguém. E aí eu quero te chamar para um desafio diário de pelo menos 10 minutos. Será que dá para tirar 10 minutos do seu dia para você, de verdade? 10 minutos, pode ser de manhã, ao acordar. Eu uso o tempo do café. Por isso que o café é tão importante para mim. Estão servidos? Já tomei um pouquinho. Por quê? Porque é o momento que eu pego o grão, eu estou sozinho, eu acordo sempre mais cedo que todo mundo aqui em casa, então vou para a cozinha, fecho a porta. Antes das lives, antes dos vídeos, eu já fiz a oração e aí eu vou para o café.
E aí o café é o momento de eu refletir a oração, aquilo que Deus quer falar comigo, aquilo que os meus pensamentos estão me dizendo. E aí eu moo, faço a moagem, e aí eu passo o café, e aí eu tomo um golinho de café comigo mesmo. Isso aí vai uns 10, 15 minutos. Experimentem. Pode ser em qualquer lugar, da maneira que vocês quiserem. Só tenham um tempo para você. Quando a gente tira um tempo para você, a gente se ama. A gente está mostrando que a gente ama a gente antes de qualquer coisa. Porque de que adianta se doar para os outros se a gente não se doa para nós mesmos? E se a gente não se doa para nós mesmos, a gente não evolui como ser humano. Como amar o outro se a gente não se ama? E aí uma dica, nesse momento de silêncio, não julgue, não critique, não trave seus pensamentos. Apenas respire fundo, ouça o som do seu coração, o som da sua mente. Pode ser que nos primeiros dias, nas primeiras semanas, primeiros meses, sua cabeça esteja muito agitada. E você nem entenda o que você está pensando e vem um pensamento em cima do outro, não tem problema. À medida que você for silenciando, você vai se acalmando, se entendendo, e aqueles pensamentos atropelados, eles vão diminuindo, porque você vai entendendo qual é o pensamento verdadeiro, aquele que realmente você precisa manter, aquilo que você precisa colocar em prática, e os outros, que não são essenciais, eles vão se perdendo no caminho. Eu também gosto muito de ir à igreja e no silêncio olhar Jesus e apenas olhar para ele e ficar quietinho no meu canto e curtir o silêncio. Eu gosto muito do silêncio, gosto muito. Todo domingo de manhã também são alguns momentos que eu tiro para mim. Eu dou uma caminhada com uma corridinha e pratico o silêncio. Não coloco fone de ouvido, não coloco música, não coloco nada. Só caminho e corro e com os meus pensamentos, com os meus sentimentos. E aí eu queria deixar um presente para você, tá? Só para você que viu esse vídeo até o fim. E esse presente é uma narração minha, um vídeo que está no YouTube, mas só vai ver quem receber o link, tá? E o link vai ficar no primeiro comentário desse vídeo, fixado. Então quem chegou ao final vai ver esse link. E é uma narração de um poema, de um texto muito bonito, que tocou muito no meu coração mesmo. Da Lia Luft, é uma portuguesa, e esse texto fala sobre o silêncio, a importância do silêncio, né? E o nome do texto é Pensar é Transgredir, mas tem uma frase que ela fala assim: mais silêncio, por favor. E é o que a gente precisa, de um pouco mais de silêncio, tá bom? Eu espero de coração que você tenha gostado desse vídeo, que esse vídeo traga muito valor para você, que você coloque o silêncio em prática na sua vida, que você se acalme, que você melhore, que você evolua, como eu estou experimentando. É por isso que eu faço esses vídeos, para que você experimente aquilo que eu estou experimentando. E se você quiser ajuda, conta comigo, tá bom? Estou aqui para te ajudar a simplificar a vida, destranqueirar a sua vida, se é que essa palavra existe, tirar o excesso, os entulhos da sua vida, tá bom? E um beijo no seu coração, tamo junto, até o próximo vídeo.